Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria mais uma vez iniciar o programa ABC do Espiritismo. A nossa gratidão pelo seu carinho, a nossa gratidão a você, telespectador, que nos acompanha desde o começo, onde nós procuramos levar um pouco do amor e da bondade que essa doutrina nos inspira. Nós estaremos iniciando o programa agora com a presença de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, hoje nós estaremos estudando um capítulo de O Livro dos Espíritos. É um livro apaixonante e o nosso querido André Luiz vai dizer qual é o tema que nós vamos abordar no dia de hoje. Dando continuidade no livro 3º, capítulo 6, Lei de Destruição. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a pena de morte, na visão espírita. Já no século XIX, Kardec questionava a respeito da pena de morte, que até hoje ainda em vários países é aceita, como em alguns estados, dentro dos Estados Unidos, da América do Norte, o país de maior desenvolvimento que nós temos, há estados lá dentro que a sua legislação permite a pena de morte. Como é que nós devemos ver a pena de morte? Questão 760, são 3 questões no primeiro bloco e 3 no segundo. E a primeira é acompanhada de um comentário de Allan Kardec. Questão 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Resposta. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. E um comentário do codificador. O progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados e a natureza dos crimes, aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça se esforça para cercar hoje o acusado, a humanidade com que o trata, mesmo quando reconhecidamente culpado, com o que se praticava em tempos que não vão muito longe, não poderemos deixar de reconhecer a via progressiva pela qual a humanidade avança. Vamos aqui encontrar nas palavras do professor Allan Kardec, naquela pergunta que ele fala se um dia a pena de morte seria abolida da terra, os Espíritos nos esclarecem 2 pontos importantes. O primeiro, ele fala para nós que é natural que com a evolução da criatura humana, onde nós vamos sair do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, é natural que a nossa conscientização, a nossa condição do homem que vai passar a viver o homem de bem, não vai haver mais essa necessidade. A segunda, ele explica para nós que as condições de que não vale a pena hoje você colocar uma pessoa na pena de morte, porque ele vai continuar vivendo da mesma forma, com a diferença de que ele não tem mais o corpo físico, mas continuará no mundo espiritual, cometendo as mesmas atrocidades. Então a pena de morte não é uma solução. Nós que somos espiritualistas, somos contrários à pena de morte, porque entendemos que ela não traz a ninguém uma condição de evolução. Pelo contrário, o espírito retorna para o mundo espiritual de uma maneira mais agressiva e, logicamente, ele vai dar prosseguimento na sua existência, ele vai dar prosseguimento na sua caminhada, sendo aquele homem do mal.
O que nós precisamos é ter processos educativos, de ensinar o espírito a se conduzir no caminho do bem. Esse é o trabalho árduo que nós, através do processo das reencarnações, vamos adquirindo, cada um pelo esforço e pela dedicação. Então, se um dia perguntar qual que é a visão espírita da pena de morte, nós somos contrários, porque não será matando o criminoso que resolveremos o problema. Pelo contrário, ele fora de um corpo físico terá uma liberdade maior do que se tivesse num corpo físico preso. E sem contar também, André, que nós estudamos alguns programas atrás a questão do assassínio, relembrando que quem manda matar, logicamente passa a ser um assassínio, e ele vai responder também pelas leis divinas. Próxima questão, 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Resposta: há outros meios de se preservar do perigo, sem matar. É necessário, aliás, abrir ao criminoso e não fechar a porta do arrependimento. Se nós formos levar em conta esta questão que Kardec pergunta, de eliminarmos a título de preservação, parte da humanidade desencarnaria. Não, evidentemente, todos, mas uma parte dela desencarnaria. Somente no Brasil, nos Estados Unidos e outros países mais, nós temos uma margem carcerária imensa de pessoas que infringiram a lei dos homens. Então nós percebemos que o mundo em que nós vivemos, de provas e de expiações, ainda é um mundo em que a maldade, a perversidade e os crimes são hediondos, bárbaros ainda. Vemos um monte de crimes anualmente, de companheiros matando as suas companheiras, as companheiras matando os seus companheiros, pais entrando em desacordo com os filhos, filhos matando os pais. Então nós percebemos que o arrependimento é uma porta que nós não podemos fechá-la. Existem espíritos que já vieram de mundos mais adiantados intelectualmente, mas não adquiriram ainda a moralidade, vieram para a Terra e estão sendo convidados a outras moradas da casa do Pai e não estão conseguindo desenvolver a lei de amor. Então a espiritualidade, no final da resposta anterior, como meu pai comentou, o que disse? Falo de uma época que ainda está muito longe. Não adianta eu sonhar com o paraíso. Não adianta eu sonhar com a época em que não vai ter mais o crime, não vai ter mais o alcoólatra, não vai ter mais o drogadita, não vai ter mais a promiscuidade sexual. Nós estamos ainda muito longe. Então, André, o Chico, uma vez dando uma entrevista, ele disse que no terceiro milênio é que seria a transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E o jornalista pergunta, mas então pode acontecer em pouco tempo? Chico diz, não, nós temos até o ano de 2999 para a transformação. Então nós percebemos, André, que isso que nós estamos vendo hoje é real, o que o professor Kardec ouve dos espíritos. E uma outra passagem também interessante, que um amigo nos contou, que foi amigo de Chico Xavier também, perguntou ao Chico, Chico, qual que é a diferença entre nós e aqueles que estão presos numa cadeia? E diz que o Chico parou, pensou e disse a ele, eles já foram pegos e nós ainda não. Porque se analisarmos bem, André, todos nós ainda cometemos atrocidades no dia a dia. Se não perante a lei dos homens, perante a lei divina. E a última questão deste primeiro bloco, questão 662.
Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos menos adiantados? Resposta: necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Mas à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. Então nós percebemos que a evolução ela é pessoal e intransferível. A partir do momento que cada um de nós vamos no processo reencarnatório, reencarnando diante de momentos difíceis, para podermos aprender e tirar dessa dor o aprendizado para a nossa evolução. Então, por isso que nós somos totalmente contrário, dizia Kardec, à pena de morte, porque não irá resolver o problema daquele espírito. Somente reencarnações sucessivas, somente a volta em condições ásperas, delicadas, para que o espírito possa tomar consciência. Se a própria lei divina permite que ele faça o mal que ele está fazendo e em si próprio procure a sua corrigenda, por que nós vamos imaginar que tirando a vida, sendo que o único que pode tirar a vida de alguém é o Criador? Nós não temos o direito de tirar nem a nossa vida e nem de tirar a vida do semelhante. O único que tem é o Criador. E se nós temos essa ideia pequenina, imediatista, não, eu vou tirar a vida. Eu vou tirar a vida daquele que está fazendo mal, aquele que está fazendo isso, aquele que está fazendo aquilo. Esse meu pensamento poderá levar amanhã a eu pensar que eu tenho que tirar a vida de um filho, de um neto, que às vezes está cometendo aqueles absurdos que aos meus olhos é atemorizante. Então é uma questão atual. O Livro dos Espíritos é um livro atual. Passaram-se quase 200 anos. Mas ele continua e continuará atualíssimo. É verdade. Queridos irmãos, nós estamos aí abordando um tema muito interessante, que é a pena de morte. Vale a pena você ficar para acompanhar o segundo bloco, que também vai ser as 3 últimas perguntas que o professor Allan Kardec faz e a espiritualidade maior responde. Não sai daí não. Nós vamos para um pequeno intervalo. Estamos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. É rapidinho e já retornaremos. Queridos amigos, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Que alegria, sempre trazendo assuntos pertinentes à nossa doutrina de paz, de luz e de amor. Hoje nós estamos falando da pena de morte. Agora estaremos estudando as 3 últimas perguntas desse capítulo. É isso mesmo, André Luiz? Isso mesmo. Já vimos as questões 760, 761 e 762. E agora veremos a 763. Questiona Kardec. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice do progresso da civilização? Resposta: podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticínios humanos que antigamente se faziam em nome da justiça e frequentemente em honra à divindade? Das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado para lhe arrancar o peso do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não havia cometido? Pois bem, se tivesse vivido naqueles tempos, acharias tudo normal e talvez, como juiz, tivesse feito outro tanto. É assim que o que parece justo numa época parece bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e se modificarão ainda, até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas.
Então, a resposta é muito interessante, porque nos arremete a pensar que aqueles países que já aboliram qualquer tipo de morte por conta dos erros, dos equívocos cometidos no dia a dia, já é um avanço. Então, quando a pessoa muitas vezes é aprisionada, ali ela tem a grande oportunidade de repensar a sua história. Nós tivemos agora no final do ano um indulto, onde milhares de pessoas foram para as ruas. Muitas se comportaram de maneira devida. Tiveram com a família, matando a saudade, passando o Natal, o Ano Novo, mas infelizmente uma parte voltou para a criminalidade, houve mortes por conta desses que não poderia ter sido liberado da cadeia, ou seja, não é feito um exame mais detalhado e assim as pessoas, então, muitas vezes precisam estar aparteadas da sociedade, mas não significa a pena de morte. Significa que estar aparteada da sociedade é uma oportunidade deles estarem ligados ao corpo físico nessa escola abençoada, repensando, analisando se vale a pena tudo aquilo que ele fez. Muitos têm família, têm esposa, têm filhos. Analisar se realmente não seria ideal ver um filho crescer. Muitos saíram da cadeia e muitos hoje participam da sociedade normalmente. Então, então seria um processo educativo, né, André Luiz? Sem dúvida. É um recomeço para eles, tanto quanto um dia também já agimos, já pensamos e já cometemos os mesmos crimes. Questão seguinte, 764. Jesus disse: quem matar pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião? E a morte imposta ao assassínio não é a aplicação dessa pena? Resposta: tomai tento, estais equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus, é Ele quem a aplica. Todo vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais, nesta vida ou em uma outra. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. É este o sentido das palavras de Jesus. Pois não vos disse também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas de maneira que perdoardes, ou seja, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso. A lei de talião, ela é uma lei que se aplicou Moisés ao seu povo, lembrando da precariedade moral dos que seguiam Moisés naquela altura. Então ali foi aplicada uma lei em que eles pudessem compreender e temer, porque naquela altura o amor era incompreendido. Só que aqui nós vemos que a lei de talião, ela nada mais é do que o que Paulo disse. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Esta frase de Paulo é o requinte da lei de talião. Eu fiz alguma coisa perante a lei, eu vou ter que acertar. A lei de talião não está toda fora, não. Só que pela dureza daquelas palavras, marcou e mostrou às vezes até um Deus vingativo e punitivo, mas não. Deus criou as suas leis harmônicas. Só que eu, quando reencarno, mesmo no mundo espiritual, eu descompenso o equilíbrio da criação divina, agindo,
comentando, desejando, o que é impróprio. Só que quando eu faço tudo isso, eu estou abrindo uma porta que amanhã eu vou ter que reparar. Não há crime que prescreve perante a lei divina. Perante a lei do homem, prescreve. Prescreve. Perante a lei divina, não. Eu e o meu pai estudamos o livro Ação e Reação, de André Luiz, em que ele conta que 2 candidatos sonhavam em ir para regiões mais adiantadas no plano espiritual. Só que o benfeitor amigo apontou a eles que há 500 anos atrás eles deixaram uma ponta solta e que eles teriam de reencarnar com o compromisso de acertar aquele pequeno problema para que eles pudessem ascenderem a regiões mais adiantadas. E assim foi. Então, às vezes, a gente tem ponta solta de 500 anos atrás, 800 anos atrás, que sequer tivemos ainda maturidade para reencarnar e acertar, porque temos aquela ilusão. Não, de uma existência para outra eu já acerto o que eu fiz. Não. Tem espíritos que estão na atualidade acertando o que fizeram na Idade Média. Tem espíritos que na atualidade estão acertando no que fizeram nos 3 primeiros séculos do cristianismo. Não foi o caso que Humberto de Campos nos conta daquela morte coletiva no circo em Niterói? Que eles estavam ressarcindo o que fizeram no século III na cidade de Lyon? Vejamos bem, 1.700 anos depois para coletivamente acertar um débito. Então é ilusório imaginar que o que eu faço hoje já vou pagar amanhã. Às vezes eu estou fazendo nesse mundo e vou ressarcir no outro. Olha como a coisa é séria. Um outro ponto interessante, antes de irmos para a última pergunta, para nós podermos refletir um pouco, a resposta vem falar de novo sobre a questão do assassínio. Realmente quem manda fazer é um assassínio, vai responder. Ah, mas ele é juiz, ele ganha para isso. Vai responder. Vai responder porque está na lei divina. A lei do homem é uma coisa, a lei divina é outra. A última questão, 765. Que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Resposta. Isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim revelam quanto estão longe de compreender a Deus e quanto têm ainda a expiar. É um crime em nome de Deus, e os que a fazem são responsáveis por esses assassinatos. Não vamos longe, não é? Vamos pegar o século XI, século XII, que é o século das cruzadas, onde o chamado a Guerra Santa entre os cristãos e os muçulmanos. E ali então, imagine uma guerra chamada Guerra Santa, ou seja, em nome de Deus. E quando nós estudamos a história, os cristãos iam com as cruzes nas mãos, iam com a cruz no peito. As roupas eram roupas que também estavam desenhado cruz, como se estivesse levando Jesus à frente dessa atrocidade. Diga de passagem, isso é o que mais acontece, porque os grandes religiosos se acham Deus. E a partir do momento que eles se acham deuses, eles começam a imputar a responsabilidade para eles mesmos de poder fazer as coisas que julgam estar correto. Nós não tivemos um livro do nosso André Luiz, Libertação, a história daquele que foi Papa, que dirige uma região na zona umbralina, que é o nosso amigo e irmão Gregório IX. Gregório IX foi quem introduziu dentro da igreja a Inquisição. A Inquisição é a instituição da pena de morte de uma maneira mais violenta. Então nós percebemos que num passado próximo era tido como normal
Hoje, nós já vemos as leis humanizando, as leis modificando e vendo que o criminoso também é um ser humano e que precisa de ajuda psicológica, precisa de ajuda comportamental. Há muitos que ainda levaram mais uma, mais duas, mais 10 encarnações para corrigirem. Há espíritos que têm ainda maldade muito entranhada em seu ser, mas mesmo eles são filhos de Deus. Mesmo eles também têm a oportunidade de, pelo esforço, pela dedicação, de se corrigirem. Queridos amigos, nós vamos encerrando esse programa que hoje foi muito interessante, falando da pena de morte na visão espírita, onde nós somos totalmente contrários. Nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Uma boa semana, que Jesus nos abençoe e até o próximo encontro.